O texto diz assim, segundo Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compareceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos seus olhos? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar, com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Vamos até aí. Esse texto é um dos episódios mais tristes da vida de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, havia lutado as batalhas do Senhor, havia sido posto à prova desde que ele for ungido. O Senhor ungiu através das mãos de Samuel de uma maneira extraordinária. Ele não era um cara que tinha postura de rei, nem porte de rei. Davi sequer foi lembrado pelo seu pai quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um novo rei entre os filhos de Jessé. Quando ele viu Eliabe, ele se encantou com a altura de Eliabe, com o porte de Eliabe para ser rei. Mas não era nada disso. Deus já tinha escolhido Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele não foi nem lembrado. E passou 1, passou 2, passou 7. E Samuel falou: mas não é nenhum desses. Não tem mais nenhum filho. E Jessé então fala: não, tem sim. Tem um menino que está cuidando das ovelhas. Então manda trazer o menino. E quando entra Davi, Deus fala com Samuel: é esse aí que eu tenho escolhido para ser rei de Israel. Mas ele não ascendeu ao trono imediatamente, muito pelo contrário. Desde que ele mata Golias, Saul se encanta com ele, manda trazer ele para a casa dele, ele começa a tocar a harpa para aquietar o coração e o espírito atribulado de Saul. Mas, depois de voltar de uma batalha e as mulheres aclamarem a Davi, a inveja de Saul acende contra Davi e ele começa a perseguir Davi injustamente. E Davi passa anos fugindo da ira insana de Saul, e Deus estava ali forjando o rei de Israel. É um pouco disso que o João falou na abertura desse culto. O tempo, ele foi ungido rei, mas o tempo para ele ascender ao trono era depois da preparação. Deus estava preparando Davi para que ele não se tornasse, ao assumir o trono, um novo Saul. Tanto é que o pecado que Davi comete não é nada parecido com o pecado de Saul, com os pecados de Saul, de desobediência. Existia uma coisa que diferenciava Saul de Davi,
é que Davi, quando ele percebia que ele tinha errado, quando ele era confrontado por Deus, imediatamente ele se arrependia. Enquanto Saul, quando era confrontado por Deus, ele ficava dando desculpas. Não, mas eu não matei as ovelhas porque eu queria trazer sacrifício para adorar o Senhor. Não, eu não esperei. E ele ficava sempre se justificando ao invés de se arrepender. E Davi era o contraponto de Saul. Davi fazia exatamente o contrário. Quando ele percebia que ele tinha errado, imediatamente ele rasgava suas vestes e ele falava: eu pequei contra o Senhor. E ele se arrependia dos seus pecados. E se a gente for continuar lendo o texto, a gente vai entender que foi exatamente isso que aconteceu depois desse, um dos maiores confrontos que Davi sofreu. E é tão interessante, eu queria chamar a atenção de vocês, a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, foi sobre arrependimento. Nós somos muito bons aos nossos próprios olhos. E naquele momento, Davi estava tão equivocado, mas tão equivocado. Ele tinha um abismo, foi chamando outro abismo na vida dele. Primeira coisa, primeiro erro de Davi, ele estava em casa na hora que ele devia estar na batalha. Em Samuel descreve que ele, quando vai descrever a queda dele com Betseba, fala exatamente que no tempo em que os reis saem para as batalhas, ou no tempo em que os reis vão à guerra, Davi estava no palácio. Ele estava no lugar errado. Ele devia estar na frente da batalha, mas talvez cansado de lutar as batalhas. Talvez ele pensou: não preciso mais estar à frente do meu exército, porque agora eu tenho Joabe, um ótimo general. Mas o que o texto diz para a gente é que no tempo em que os reis, não é que o tempo que os generais vão à guerra, o tempo em que os reis vão à guerra. Mas Davi, por qualquer motivo, estava em casa. Porque ele estava em casa, cansado, descansando, entediado, ele sai na sacada do seu quarto. E lá da sacada do seu quarto é que ele vê Betseba se banhando. Eu já vi algumas pregadoras, mulheres, culpando Betseba. Interessante que a culpada Deus chama de cordeirinha. E depois Deus torna ela a mãe do descendente de Davi. Ela era a mãe do sucessor de Davi. Ela era a mãe de Salomão. Então, no texto aqui, no confronto de Natã, fica muito claro quem Deus estava responsabilizando. As mulheres não tinham voz. As mulheres não tinham direito de se negar ao rei. O erro estava no Davi. Davi estava no lugar errado. Mas Betseba estava tomando banho ao ar livre. O texto não fala se ela estava ao ar livre. Fala que de onde Davi estava, dava para ver ela tomando banho. Ela podia estar dentro de um cômodo e através da janela ele viu essa mulher. Quando a gente conhece um pouco as estruturas das casas de Israel, e quando a gente vai à cidade de Davi, onde tem um sítio arqueológico, a gente percebe isso rapidamente. Ele estava num lugar elevado. E no lugar elevado você enxerga tudo. Você vê tudo que está debaixo de você, até mesmo para você se proteger. Como o rei, era uma fortaleza, era um lugar seguro para ele estar. Então, da sua fortaleza, do seu luxo, do seu conforto, do seu descanso, ele contempla uma mulher. O texto diz para a gente que ela estava se banhando e ela tinha acabado de se purificar da sua menstruação. Ou seja, gente, é tão interessante isso que se a gente for ver pelos padrões humanos, não era a hora dela estar engravidando. Mas Deus permitiu que ela engravidasse, para que o pecado de Davi não ficasse oculto. Talvez se Betseba não tivesse engravidado, esse pecado ia se tornar ainda pior. Uma sequência de tantos outros adultérios, eu não sei. Mas tem hora, gente, que Deus permite que a coisa dê ruim, para não perder a gente definitivamente. E aí o texto diz para a gente que ela estava se banhando, que ela estava acabando de se purificar, e ele do seu alto lugar a vê. Ver uma mulher, surpreender uma mulher naquela situação, pode acontecer com qualquer pessoa.
reagiu? Gostou. Olhou, gostou do que viu e perguntou para os seus funcionários de quem ela era. Quem era ela? Mulher de Urias. Era daí para ele voltar para trás. É mulher de um dos meus valentes. Urias era um dos valentes de Davi, que tinha batalhado tantas outras batalhas por ele. Tinha colocado a sua vida na frente de guerra por ele. E estava lutando outra batalha por ele. E ele manda buscar para simular que o pai do bebê era ele. Ele vai passar uma noite com a sua esposa e o filho vai passar como dele. Mas a lealdade de Urias era tanta. Ao invés de ele parar por aí, ele confessar diante de Urias, pedir perdão para Urias da besteira que ele fez, não. Ele coloca Urias na frente de batalha. E ele manda o próprio Urias levar a sua carta de execução. Porque Davi manda uma carta para Joabe e fala, coloca Urias na frente mais dura de batalha para que ele seja morto. E o próprio Urias foi levando essa carta. Gente, isso é um episódio tão constrangedor. E ele nos mostra que um homem segundo o coração de Deus pode pecar tão miseravelmente. Tão miseravelmente. E a gente fica, que absurdo, hein? Que absurdo porque nós somos todos feitos do mesmo material. A mesma gana, a mesma vontade, o mesmo destemor que Davi teve para enfrentar Golias, esse mesmo destemor ele teve para fazer absurdos um atrás do outro. Quando nós nos afastamos de Deus, o diabo não vai desperdiçar o potencial que nós temos. E isso é preocupante. É um alerta para nós. Toda a sua personalidade foi entregue por Deus para cumprir o seu propósito. Mas se a sua personalidade não cumprir o propósito para Deus, ela cumprirá o propósito para Satanás. Ninguém fica em cima do muro. O próprio Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Então ele falou muito claro, não tem meio do muro. Ou você está comigo ou você está contra mim. E todo o potencial que Deus te deu, toda a habilidade que Deus te deu, todo o talento que Deus te deu, toda a força que Deus te deu, toda a percepção, sensibilidade que Deus te deu, se você não submete ao senhorio de Cristo, o diabo não vai desperdiçar mão de obra. Ele usa a sua vida, ele trabalha através de você, ele planta discórdia. Às vezes você é uma pessoa que fala muito. E você fala muito para edificar, para encorajar, para aconselhar, para consolar. Mas se você fala muito e não se achega ao Senhor, e não depende do Senhor, e não se coloca nas mãos do Senhor, todo esse potencial vai ser usado para a morte. Você vai começar a se meter em confusão, em fofoca, em maledicência. Você vai espalhar más notícias. Você vai carregar o desânimo, o abatimento na sua boca. Você vai ser aquele que vai falar, não tem jeito não, não tem esperança mais, eu estou cansado de Deus. Você vai ser essa pessoa. Então nós precisamos nos voltar para Deus, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu queria agora que você fosse comigo em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, a partir nós vamos ler do 9 ao 14. E esse texto é bem famoso para a gente também. Eu vou agora ler na linguagem NVI, Lucas 18, a partir do verso 9, diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Para quem, gente, que Jesus contou essa parábola? Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros,
nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus está contando essa história porque ele estava num contexto de pessoas que se achavam superiores. O fariseu, o que era um fariseu? É um membro de um grupo religioso judaico que vivia estritamente a observância da lei. Eles eram exímios observadores da lei. E eles eram conhecidos não apenas pelas suas orações eloquentes e pelo seu chamado, né, à religião, porque a seita dos fariseus, ela surge num tempo de esfriamento da fé. Então eles nascem com uma boa intenção, eles nascem com um bom propósito, eles nascem para chamar o povo judaico de volta à lei de Moisés. Vocês estão ficando dispersos, vocês estão se esquecendo da lei. Então voltem para a lei de Moisés, voltem os seus olhos para o Senhor. E eles tinham um estilo de veste diferenciado, eles se vestiam de um jeito que todo mundo que olhava de longe sabia que era um fariseu, um cumpridor da lei, um cara elevado no seu comportamento, um cara acima de qualquer suspeita. Esse era o fariseu. E o publicano era um cobrador de impostos para o Império Romano. Ele era considerado um traidor da nação. O publicano era aquele que era judeu, mas trabalhava para o governo romano, cobrando impostos abusivos do seu próprio povo. E se fosse possível ele coagir pela violência do seu próprio povo para extorquir dinheiro e entregar para Roma os impostos absurdos, ele faria isso. Então, os publicanos eram vistos como desprezíveis pelo povo de Israel. Então, aqui nós temos um paradoxo, né? Dois homens, uma situação antagônica. Um pecador visto pelo povo de Israel como um traidor da nação, e o outro com vestes especiais, com um cumpridor da lei, um cara acima de qualquer suspeita. E os dois, Jesus ilustra a história, os dois sobem do templo. E um fica se gabando diante de Deus. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não sou como esses. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero. Enquanto o publicano ficava, não ousava, o texto diz, não ousava olhar para o céu, porque não se achava digno. Ou seja, o publicano, os dois eram pecadores, mas um tinha ciência disso e o outro não. Davi era o pecador, mas ele não tinha ciência disso, porque quando Natan conta aquela história, que se parecia que era a história dele em forma de parábola, né? Era a história de Davi. Davi era um homem rico. Davi tinha muitas esposas. Davi tinha mais de uma esposa. Será que nenhuma esposa do seu harém servia? Ele podia se casar com a mulher que ele quisesse, mas ele tinha que pegar a mulher do amigo dele. Ele era o pecador, mas ele não se via como pecador. Tanto não se via que Natan contou a história que você, senhor, merece morrer. Ele se achava mais justo do que aquele homem que na história tinha feito exatamente o que ele havia feito. E, gente, nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho de Jesus Cristo, ao invés de nos constranger e nos humilhar diante dele, nos dar a consciência plena de que nós dependemos de Deus todo o tempo e de que nós não somos melhores do que ninguém porque somos cristãos evangélicos, está fazendo justamente o contrário. Muitos de nós se tornaram os fariseus da modernidade. Nós olhamos para uma vida destruída do alto para baixo. Nossa, está na prostituição.
E você está na fofoca. As consequências dos pecados na vida das pessoas, elas são diferentes. Mas diante de Deus, os pecados são iguais. Diante de Deus, suas consequências são diferentes, sim. Mas as obras da carne que impedem de entrar no céu, de ter acesso a Deus, as obras da carne, o adultério está contado junto com a mentira. Lá em Romanos, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo começa a descrever como os homens se voltaram para Deus, lá está falando de uma sexualidade distorcida. De pessoas que mudaram as suas práticas naturais. Mas lá também está falando de filhos desobedientes aos pais. Tudo na mesma caixa. Mas a gente acha que não. A gente acha que os nossos pecados não estão ofendendo ninguém. Está ofendendo a Deus, meu filho. Você pode ofender todas as pessoas, não tem problema nenhum. Você não pode ofender a Deus. E se ofender as outras pessoas ofende a Deus, então você vai ofender as outras pessoas. Nós estamos buscando a aprovação das pessoas, mas estamos nos lixando para aquilo que Deus diz que é pecado. Então a gente cuida do exterior, igual os fariseus cuidavam. Eles se vestiam de um jeito que eles se achavam melhor do que os outros. E a gente faz isso também. As mulheres, não, as irmãs só usam saia, não usam decotão, anda com decência. Muito bem, minha irmã, mas você não é melhor do que ninguém por causa disso. Bom para você que está se preservando, bom para você que não está comunicando uma imagem errada da vida que você escolheu levar, bom para você que está se purificando, se santificando diante de Deus e colhendo os frutos da santificação. Quem se beneficia da santificação não é Deus, Ele é santo. Nós que nos beneficiamos de vivermos uma vida santa. Tantos males nós evitamos de trazer para a nossa vida quando a gente se santifica. Quando no adultério, quem ganha com isso é a minha casa, minha família, meu casamento, meus filhos, minha descendência. Deus não vai ficar mais santo se a gente ser santo. Ele é santo. Se a gente for santo, Deus não vai ficar mais santo. Quem precisa se santificar, quem precisa do fruto da santificação, somos nós. Nós comemos desse fruto, nós nos beneficiamos desse fruto, nós desfrutamos de uma vida abundante quando vivemos em santificação. Mas de repente a gente pensa que os atos de justiça, ou a roupa que a gente veste, ou o fato de a gente jejuar, ou ir na igreja, ou dar o dízimo, nos torna superiores. Meus irmãos, não se enganem. Tem muita gente que é dizimista, ofertante fiel, no arrebatamento vai ficar para trás. Deus não se impressiona com as nossas boas obras. Por isso nós não somos salvos por ela. Somos salvos pela graça. Entretanto, somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é uma obra nossa, é a misericórdia de Deus, que uma vez recebida e compreendida, vai gerar em nós um novo comportamento, porque a fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então a nossa vida reflete Cristo, porque Cristo entrou. É simples assim. E se Cristo entrou, o fruto não é de plástico. Então você não é bondoso daqui para fora. Você não é compassivo com o celular na mão filmando no Instagram. Como nós gostamos de parecer santos para os outros, enquanto não estamos percebendo os nossos próprios pecados. Será que você sabe qual que é o seu calcanhar de Aquiles? Você sabe que você tem ofendido a Deus? Recentemente eu vi uma irmã na internet, ela falando que não podia usar maquiagem. Ela no Brasil, ela virou meio que uma figura engraçada. Eu fico preocupada. Mas ela é uma figura, se tornou engraçada. E ela, naquele vídeo específico que eu vi, ela estava criticando as mulheres que passavam maquiagem ou faziam qualquer procedimento estético. E ela falava, não pode passar
maquiagem. Não pode passar blush. Não pode. Você acha que eu não quero passar também? Eu quero, mas eu não posso. E ela criticando. E por quê? Por que essa irmã, com a cultura dela, com a escola que ela teve, com a doutrina que ela segue, por que ela entende isso? Né? Eu entendo a irmã, porque na escola que ela foi formada, na igreja que ela congrega, ela tem os usos e costumes. Então, na doutrina que ela aprendeu, a maquiagem, o enfeite, o adorno, o brinco, é uma expressão de vaidade. Não é isso? Ok. E sim, pode ser isso tudo, a maquiagem, o brinco, ele pode chegar num nível que seja mesmo expressão de vaidade. Mas a vaidade é muito mais do que isso. E aí, na sequência do vídeo, ela fala assim, ela vai exortando as moças para não fazerem isso, porque senão vai para o inferno. E ela estava sendo bem dura mesmo. E aí, no final, eu falei assim, bom, tudo bem, até aí tudo bem. Ela está ensinando o que ela acredita. E, gente, tem pessoas que elas só conseguem servir a Deus assim. Tem pessoas que, se realmente começar a se arrumar, maquiar, não sei o quê, não é cuidar consigo mesmo, nem para ajudar o marido, não, né? É expressão de vaidade. Então, ela não consegue. Se ela começar a se maquiar, ela vai se desviar do caminho do Senhor. Então, que abra a mão, tem que abrir, mas permaneça no caminho do Senhor. Não estamos aqui demonizando os usos e costumes, não. Porque a gente sabe que as pessoas são diferentes e que cada um tem a sua maneira de servir a Deus. Tem coisas que Deus vai requerer de mim que não vai requerer de você. Então, isso está tudo no nosso relacionamento íntimo com o Senhor, né? Mas a partir do momento que você se sente superior, você já perdeu. E aí ela continua e ela fala assim, olha para mim, olha para essa pele, nunca fiz botox, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, toda a doutrina dela foi por água abaixo. Olha a vaidade aí aparecendo. Olha para mim, eu não preciso dessas coisas porque eu já sou bonita naturalmente. Eu pensando, puxa vida, irmã, você estava indo bem, irmã. Você estava indo bem, proclamando aquilo que você acredita. Mas na hora que ela falou, olha para mim, olha para essa pele, eu já vou fazer 60 anos, não preciso de botox, não preciso de... E ela falou de outra coisa lá, não me lembro mais do que. E eu fiquei pensando aí, incorreu no pecado que ela está combatendo. E assim somos nós, gente. Iguais. Cada um no seu quadrado, nós somos assim. A gente está achando que está vencendo numa hora, chega daqui a pouco, né? Você vence numa área, na outra você perde. Você está resistindo bem numa área que o outro irmão está caindo, mas na outra você está caindo. No simples olhar, quando você pensa, ainda bem que eu não estou vivendo isso. Você já pecou, você está se sentindo superior, você se comparou e se achou mais santo do que ele. Olha a vaidade aí, olha o orgulho aí. Quando você pensa que você está abafando, já perdeu. Quando você pensa que você é humilde, você não é. Eu sou humilde. Acabou, sou orgulhoso. E essa é a nossa natureza. Isso mostra pra gente o quê? Que nós somos desesperadamente dependentes de Deus. Ou deveríamos nos comportar como tal. Mas o que acontece com a gente? A gente começa a praticar a fé e a gente começa a andar junto com as pessoas do reino e isso vai mudando a maneira da gente viver, vai mudando a maneira da gente vestir, vai mudando a maneira da gente falar. E aí quando você pensa que não, Deus te leva para um campo missionário, te leva lá para a faculdade, te leva lá para aquele trabalho, aquela casa daquela família que você ajuda, e aquele quadro caótico, todo mundo assim, vivendo uma vida torta. E ao invés de você enxergar essas pessoas como seu campo missionário, e você enxergá-las com amor e misericórdia, você se coloca no lugar da superioridade. E você fala, eu quero sair daqui. Não quero ficar no meio desse bando de escarnecedores.
Sabe, você converteu, virou chato. Sua família faz um churrascão de família, você nunca mais foi. Eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Querido, senta lá para testemunhar. Eles têm que ver que você agora não é aquele picareta que você é. Senta lá. Mas bebe cerveja. Olha, pega uma água. Senta junto. Pega o Guaraná, senta junto. E para de falar, estou bebendo Guaraná, vocês estão bebendo cerveja. Fica no assunto de sua vida. Ô, gente, se a gente gastar tempo com a nossa santificação, não vai sobrar tempo para a gente ficar cuidando do pecado dos outros, não. A gente tem que os nossos para cuidar. O nosso papel é propagar o amor. Nosso papel é ser resposta onde há perguntas. Nosso papel é ser solução onde há problemas. O nosso papel é ser consolo onde há luto. O nosso papel é ser esperança onde há desespero. É ser Jesus onde falta tudo. É ser corpo de Cristo. Ter as mãos de Cristo, os pés de Cristo, e ir onde Ele iria. E não nos fechar no clube social chamado igreja. A igreja não é um clube social, mas em muitas situações é. A gente vem para a igreja como se a igreja fosse um supermercado. Deixa eu ver o que tem aqui. Um louvor bom. Vou ficar. O louvor não é para você, o louvor é para Deus. E você deveria vir participar do seu louvor e não assistir ao louvor. Na igreja do meu filho não congrega na mesma igreja que eu. Na igreja do meu filho, o louvor fica atrás. O louvor fica lá atrás. O povo virado para frente, para o altar, e o louvor tocando lá atrás. Eu acho o máximo. E a gente não fica olhando a roupa de ninguém, a cara de ninguém, a performance de ninguém. Quando a gente fica com o louvor aqui na frente, é uma tentação da gente ficar assistindo o povo do louvor e do povo do louvor ficar performando santidade para a gente. Ó, Senhor! E Jesus só olhando. Isso acontece, gente. Gente, eu viajo o Brasil inteiro e fora do Brasil também. E eu vejo muita performance. Quem vê cara não vê coração. E aí eu quero me lembrar de você de outro episódio com Davi, para encerrar. 1 Samuel 16, 5-7. Eu já citei o episódio, mas eu vou ler. Samuel respondeu, sim, é de paz. Samuel foi mandado pelo Senhor para Belém, onde vivia Jessé e seus filhos, para ungir um novo rei sobre Israel. E quando Samuel chegou, os líderes da cidade ficaram alvoroçados. Ai, meu Deus, será que ele vem em paz? Ou ele vem a mando de Saul para fazer dar alguma ordem dura? E os líderes saem para encontrar com ele. Samuel, você está vindo em paz? E aí, a partir do verso 5 diz, Samuel respondeu, sim, é de paz a minha vinda. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Gente, e várias partes da palavra de Deus, isso é uma coisa inerente ao caráter de Deus. Por isso que é importante você ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia, você sabe como Deus pensa. E em várias partes da Bíblia, fica na cara que Deus não escolhe os grandes, que Deus não escolhe os mais inteligentes, os mais capazes, os mais bonitos, os mais altos. Ele escolhe os pequenos, os desprezados, porque Ele sonda o coração, Ele vê o que está dentro, o que o olho do homem não vê. E o que normalmente quando nós crescemos por fora, nós nos envaidecemos por dentro. O texto está dizendo para a gente que Deus estava rejeitando, o próprio Deus falou para Samuel, eu o rejeitei. Eu rejeitei Eliabe, eu rejeitei o coração, em algumas traduções diz, eu rejeitei o coração de Eliabe. Deus rejeitou Eliabe, ele tinha estatura de rei, ele tinha aparência de rei, ele parecia ser o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. Mas o Senhor repreendeu a Samuel, e olha, Samuel era profeta. Ele enganou o profeta.
Deus repreendeu Samuel e falou assim: não olhe para o exterior, porque eu vejo o coração. Eu escolho pelo coração, eu sondo os corações, e eu sei quem é meu e quem não é. E Eliabe não é. Eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. Quem nós somos? É a pergunta dessa noite. Quem nós somos? Às vezes as pessoas... Eu e o João temos um amigo, ele é um diferencial para nós. Ele é de um homem manso. Ele é aquele cara que nunca está envolvido em confusões. Ele nunca dá escândalo na internet. Algumas pessoas o chamam até de isentão, mas ele na verdade é manso. E aí um dia eu fui dizer isso a ele. Eu falei assim: puxa vida, tem um temperamento como o seu, deve ser tão bom. Que eu sou estourado, briguento. Quando eu penso que não, já falei. Eu tenho tanto problema com a minha ira. Como eu queria ter esse coração assim. Ai, você parece muito com Jesus, cara. Aí algumas pessoas já brincaram comigo: você também parece com Jesus naquele episódio que ele entra com chicote. Mas eu queria parecer com Jesus nesse episódio aí. Ele falou comigo assim: não se engane. Um discípulo meu falou isso comigo uns dias atrás. Eu falei para ele assim: você tem um problema com a sua ira e eu tenho um problema com a omissão. Às vezes, por eu ter um temperamento assim mais calmo, em situações que eu precisava de intervir, eu precisava de falar, que eu precisava de ousar, eu sou omisso. Então, cada um de nós, gente, tem um calcanhar de Aquiles. Todos nós aqui nessa sala. Todos nós temos uma área de dificuldade. Todos nós temos um momento na vida que eu sou boa. Não sabe de nada, inocente. Gente, nós não somos bons, não. Nós não somos bons. As circunstâncias que Deus tem nos preservado é que nos mantém numa atitude aceitável. Porque põe você com uma arma na mão e a sua filha sendo estuprada para ver se você é boa. Põe você diante de um assaltante sanguinário, diante de uma velhinha, e você com a possibilidade de bater nele até ele morrer. Põe você diante de uma banca de comida, você morrendo de fome, seus filhos morrendo de fome e não tem dinheiro para comprar. As situações extremas trazem para fora o nosso verdadeiro caráter, que só é mantido lá, o nosso velho homem só está lá, subjugado pelo poder do Espírito Santo, dia após dia. E se a gente não manter ele lá, as circunstâncias vão fazer a gente virar. E a nossa velha natureza voltar todo vapor à tona. É uma luta diária. É uma escolha constante. E essa semana nós vimos um vídeo que nos deixou chocados e ao mesmo tempo esperançosos, porque a gente viu o que Deus pode fazer no coração humano quando ele é sucessivamente submetido ao Senhor e à sua palavra. Você vai matando o velho homem todo dia, escolhendo Deus todo dia, subjugando o velho homem debaixo da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Aí há uma esperança. E aí eu vi esse senhor velhinho e o Rodrigo Silva. O psicopata não sente remorso, não sente alegria, não sente prazer, não sente nada. Ele tem a total ausência de emoções. Então ele não sente arrependimento nem remorso de nada que ele fez. Eu fiz e pronto, acabou. E aí colocaram algumas daquelas parentes das vítimas diante dele, ele encarou um júri popular, e aí as pessoas diziam coisas horríveis para ele. Eu quero que você queime no inferno, eu quero que você morra, eu quero que você pegue a pena máxima, eu te odeio. E ele ficava com aquela cara assim de, além de indiferente, meio deboche, desdém. E aí, um senhor se levantou. E o senhor barbudo, assim, já um senhor idoso, ele falou assim: você me colocou numa situação muito difícil. Porque você me colocou na situação de obedecer ao meu mestre, que me ordena a te perdoar. Eu perdoo você. Ele matou a filha dele.
filha dele foi brutalmente assassinada, ele olha para esse homem e diz: eu perdoo você. E quando ele fala isso, o psicopata chora. Psicopatas não choram. Olha o que o amor de Deus faz. Aquele homem, aquele senhor, ele estava totalmente preenchido, abastecido, mergulhado, encharcado na graça e no amor de Deus. O velho homem dele estava acorrentado, escravizado, submetido ao senhorio de Jesus Cristo. E é para esse lugar que nós precisamos caminhar, meus irmãos. Não envaidecidos, não soberbos e arrogantes, não nos sentindo melhores do que os outros, porque nós não somos melhores do que ninguém. O mais vil pecador, o ateu, o adúltero, a prostituta, o ladrão, nós somos todos feitos do mesmo material, alvos do amor e da graça de Deus, e nós só tivemos a grande alegria e privilégio de termos sido alcançados por essa graça e por esse amor. Pela bondade do Senhor, nós fomos convencidos pelo Espírito da justiça, do pecado e do juízo. Não foi pelo seu intelecto que você creu, meu querido. Deixa eu te informar. Você foi bem-aventurado e escolhido pela mão do próprio Deus para você receber a revelação de Jesus Cristo. Então não despreze a graça que te foi oferecida. Não tolere os seus próprios pecados como se eles não fossem ofensivos a Deus. O simples fato de você dizer eu sou boa, isso é uma ofensa a Deus. Quando o jovem rico diz para Jesus, bom mestre, Jesus disse assim, bom? Quem disse que eu sou bom? Só existe um bom, e esse é Deus que está no céu. E eu fiquei pensando, mas por que Jesus? O Senhor disse isso, o Senhor é bom, o Senhor é Deus, mas Ele estava totalmente na nossa roupa, na nossa condição humana. Ele estava vestido da nossa humanidade. Então Ele estava dizendo a verdade. Você não diz que eu sou bom, porque eu estou vestido dessa carne, eu estou vestido da humanidade, e a humanidade não é boa, e é por isso que a gente precisa de salvação. É por isso que a gente precisa de salvação. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nossa justiça própria não salva a nós mesmos. Nossos atos de justiça não salvam a nós mesmos. Nós somos salvos pela graça. É amor que nós não merecemos, favor que nós nunca merecemos, que está disponível para a gente, que está disponível agora para qualquer serial killer que se arrepender. Esse é um absurdo do amor de Deus. É grande demais para a gente entender com essa cabeça pequena e tacanha que a gente tem. É grande demais, é majestoso demais, é sublime demais, a ponto de fazer um psicopata chorar. No mundo diagnóstico dele. Mas Deus quebra o coração até do psicopata. E às vezes não quebra o nosso, né, meus irmãos? Às vezes nós nos assentamos na nossa posição de bondade, pseudo-bondade, pensa que é bom. Nós não somos bons. Bom é Deus. E por causa dessa bondade nós não somos destruídos. Por causa dessa bondade as misericórdias se renovam todas as manhãs. E por causa dessa bondade Ele continua tendo misericórdia de nos ensinar o caminho que a gente deve percorrer. E por causa dessa bondade Ele poupou a vida de Davi. Por causa dessa bondade Ele também corrigiu o seu servo. Porque Davi, enquanto viveu, viu os resultados do seu pecado na sua própria casa. Deus não põe panos quentes nas consequências, nós vamos vivê-las. Mas a graça dele nos sustenta até quando as consequências e a colheita chegar. Que a gente se apaixone mais pelo Senhor. Que a gente arranque as nossas vestes de fariseus. Se o que você faz te dá uma falsa ilusão de superioridade,
Deixa eu te falar. Peço ao Senhor para curar o seu coração do orgulho e da vaidade. Que a nossa vaidade seja abatida todos os dias, que nosso orgulho seja abatido todos os dias, que nosso velho homem seja submetido ao senhorio de Cristo todos os dias, que a bondade, misericórdia, fidelidade, grandeza, sublimidade do amor de Deus de fato nos constranja e nos torne amorosos como Ele é amoroso conosco. Que esse amor passe por nós e nos cure e transborde em nome de Jesus. Feche os seus olhos, derrame o seu coração. Talvez você chegou nesse culto, nessa reunião, carregando tantas sacolas, né? Ou de vaidade, se achando tão bom, tão justo, tão... Ai, eu dei uma oferta tão boa, entreguei meus dízimos, sou fiel. O orgulho espiritual é o pior. Que em nome de Jesus você se esvazie e que o Senhor possa encher. Que a gente aprenda a nos esvaziar para que Ele venha, se derrame diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu estou aqui na Sua presença, eu te peço perdão, porque quantas vezes eu penso que eu sou bom aos meus próprios olhos, eu sou justo aos meus próprios olhos, a vaidade tem me cegado. Então eu cometo toda sorte de pecado sem nem perceber, como Davi. O Senhor vê o coração. E eu quero que o meu coração seja aprovado diante do Senhor. Eu não quero ser rejeitado como Eliabe foi, Senhor. Eu quero ser aprovado. Eu não quero ser resistente e transferir a minha responsabilidade como Saul fazia. Eu quero me responsabilizar pelo meu equívoco, como Davi fazia. Ajuda-me, Senhor. Tem esse tempo de oração. Esse é um momento de oração silenciosa e individual. Fale com o Senhor. Senhor, nós derramamos o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Preciso de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor, Deus. Tu conheces cada um aqui. Do Senhor nós não podemos ocultar coisa nenhuma. Tu nos sondas e nos conheces. Quando nós nos assentamos e nos levantamos, o Senhor sabe. O Senhor sabe da nossa entrada, da nossa saída, do nosso deitar, do nosso levantar. Dos pensamentos ocultos e escondidos, dos desejos do nosso coração, enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, tudo de bom que temos vem do Senhor. Toda virtude, todo dom perfeito vem do Senhor. Então, se nós temos que gloriarmos em alguma coisa, que nós nos gloriemos na cruz de Cristo. Nos ajude, ó Deus, a não sermos justos aos nossos próprios olhos. Nos ajude, Senhor, a não termos pensamentos elevados a nosso próprio respeito. Nos ensina do Senhor, que é manso e humilde de coração, para que a gente ache descanso para a nossa alma. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, porque muitas vezes somos como o fariseu. Chegamos na Tua presença nos envaidecendo, nos gloriando, nos sentindo superiores enquanto não somos. Somos dependentes.
Sem o Senhor, nós nada podemos fazer exatamente como o Senhor disse que seria. Mas nós tentamos e te pedimos perdão por isso. Perdão por confiar nos nossos próprios atos de justiça, ao invés de dar glória ao teu nome por o Senhor estar nos usando como um vaso teu. Nos perdoa por querer atrair os olhares à aprovação dos homens e não nos atentarmos para o fato de te ofender. Nós não queremos te ofender com os nossos pensamentos, tampouco com as nossas palavras, com as nossas escolhas. Nós precisamos do teu Espírito para formar em nós o caráter de Cristo. Espírito Santo de Deus, forme Jesus em nós. Nos dê o olhar de Jesus, o coração compassivo de Jesus, a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus. Nós sabemos que ainda somos imperfeitos, Senhor, mas estamos caminhando para aquele grande dia que veremos o Senhor face a face. E então, finalmente, seremos como o Senhor é. Mas até lá, faz essa obra em nós, Senhor. Que Jesus vá sendo forjado em nós, como foi forjado naquele nosso irmão que perdoou aquele psicopata, Senhor. Que o seu amor subjugue o velho homem em nós, ansiando ressurgir, ansiando tomar o controle, que ele seja subjugado. Que a nossa natureza transformada, nossa nova natureza, tome o controle, seja transformada cada dia mais parecidos com Jesus, cada dia mais pensando como Jesus, falando como Jesus, sentindo mais do que aparência, Senhor. Que a aparência seja a consequência. Que o Senhor nos mude de dentro para fora, Senhor. Que a gente não se conforme com a inveja oculta no coração, que a gente não se conforme com a cobiça oculta no coração, a raiva oculta no coração, o desprezo oculto no coração, o sentimento de superioridade oculto no coração. Senhor, nós não queremos ser como Eliabe, Senhor. Nós não queremos ser como Saul, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Muda o nosso caráter, Senhor, não a nossa aparência, o nosso caráter. Que Jesus seja visto nos cristãos, Senhor, não nas camisetas, nas nossas atitudes, não nos nossos rituais. Tem misericórdia de nós, Senhor, e faz essa obra em nós, Espírito Santo de Deus. Em teu nome nós suplicamos a tua obra em nós. Jesus, tu sejas formado em nós, Mestre, dia após dia, a tua doçura, o teu amor, a tua graça, o teu favor, a tua bondade e misericórdia tenham espaço dentro de nós, se dilatem dentro, até transbordar pelos olhos, pelas escolhas, pelas palavras, pelas atitudes, pelo resto.